Na aula de hoje do professor Marcelo de Abreu César, o tema será Psicologia Sociohistórica. Entre os tópicos abordados estão Psicologia Sociohistórica no Brasil, a cultura, categorias de análise da psicologia sociohistórica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à quarta aula da disciplina de Psicologia. Hoje discutiremos a psicologia sociohistórica, as suas ideias principais, a constituição desta psicologia e a sua aplicação. Apresentarei a vocês os objetivos da aula de hoje e em seguida farei uma breve retomada da aula anterior. Os objetivos da aula de hoje são apresentar uma breve discussão sobre os princípios teóricos da psicologia sociohistórica, conhecer as ideias fundamentais que embasam as noções da psicologia sociohistórica no Brasil. Na aula anterior, discutimos um pouco a questão da psicanálise, o behaviorismo, a Gestalt, os métodos tanto científico e objetivo. Na aula anterior, discutimos a psicanálise e o seu objeto de estudo, no caso, o inconsciente. Discutimos também o behaviorismo e seu objeto de estudo, o comportamento. E também discutimos a Gestalt com seu objeto de estudo, a percepção. Vejam, três grandes teorias que nós discutimos, cada teoria com seu objeto de estudo e também com seu método experimental, né? Seu método de ciência. Essas três teorias, que são teorias super importantes, elas vêm permeando a nossa vida diária até hoje. E com elas surgiram outras psicologias. A psicologia sociohistórica é uma delas. Vejamos. As tendências teóricas constituíram-se de diversas abordagens contemporâneas. Da psicanálise, vejam, surgiram a psicologia analítica, reikiana, kleiniana, lacaniana e etc. Do behaviorismo, surgiram o behaviorismo radical, que é aquele behaviorismo de Skinner, e o behaviorismo cognitivista. Da Gestalt, praticamente desapareceu, surgindo a Gestalt terapia. Vejam, a psicologia é uma ciência em constante transformação. Vejam, pessoal, da psicanálise surgiu outros ramos de estudos, como, por exemplo, a psicologia analítica, reikiana, kleiniana, lacaniana. Do behaviorismo, que é aquela psicologia que estuda o comportamento, surgiram que tipos de estudo? Por exemplo, o behaviorismo de Skinner e também o behaviorismo cognitivista, que é o behaviorismo de Bandura. A Gestalt praticamente desapareceu. Vejam, a psicologia é uma ciência que está em constantes mudanças e, com isso, foi surgindo outros ramos da psicologia, como, por exemplo, a psicologia que a gente vai estudar hoje, que é a psicologia sociohistórica. A psicologia sociohistórica, ela foi sistematizada por um psicólogo chamado Vygotsky. Vygotsky viveu apenas 37 anos. Ele morreu de tuberculose em 1934. Vejam, ele morreu muito jovem. E esta psicologia buscava construir, na verdade, uma psicologia que superasse as tradições positivistas e estudassem o homem e seu mundo psíquico com uma construção histórica,
e social, por isso o nome sócio-histórica da humanidade. Vygotsky sistematizou uma psicologia que superasse as tradições positivistas. Essas tradições, na verdade, o mundo estava sendo influenciado por essas ideias positivistas, ideias de Auguste Comte, onde uma psicologia era totalmente advinda de uma psicologia experimental. O mundo estava passando por mudanças e Vygotsky veio situar o homem no seu período histórico e social. Vygotsky disse o seguinte: olha, precisamos mudar esta característica. Não dá mais para pensar uma psicologia totalmente experimental. Por quê? Porque o homem, ele é constituinte de uma identidade, ele é um ser social e ele carrega junto consigo a sua história. O objeto de estudo desta psicologia, vejam, esta psicologia, que é a psicologia sócio-histórica, ela estuda o ser humano e o seu mundo psíquico como construções históricas e sociais da humanidade. Estudar e compreender o fenômeno psicológico exige que o pensemos como um processo e busquemos as suas histórias. Quando estudamos a psicologia sócio-histórica, estudamos o ser humano e também estudamos a compreensão do fenômeno psicológico, este fenômeno que é um fenômeno intrínseco ao homem. Vejam, pessoal, lembram que nas primeiras aulas eu sempre comentei para vocês, o homem, ele possui um objeto de estudo que a psicologia se interessa muito. Esse objeto de estudo é a subjetividade. Cada um de nós temos um jeito de ser, né? Essa subjetividade, ela é uma característica singular e única do ser humano. Por isso que a psicologia sócio-histórica estuda o ser humano e estuda também o fenômeno psicológico e a compreensão deste fenômeno. Para estudar este fenômeno, estudamos também os instrumentos criados por este homem. Veja, o trabalho é um desses instrumentos. O coletivo de humanos, vejam, pessoal, nós estamos falando de uma psicologia que é sócio-histórica, de uma psicologia onde o homem vive em sociedade. E ao viver em sociedade, ele constitui como um coletivo de humanos. E a linguagem, que é um outro instrumento criado pelos humanos. Então, vejam, a linguagem também se constitui como uma atividade instrumental humana. A descoberta da ferramenta como mediação entre o humano e o mundo material. É muito interessante quando a gente começa a discutir a psicologia sócio-histórica e esta constituição que é o homem e o seu pensamento psicológico. Somos os únicos seres que falamos. Por isso nos diferencia dos demais animais. Nós só nos tornamos humanos porque convivemos com humanos. E ao conviver com humanos, nós falamos e utilizamos deste instrumento que é a linguagem. A linguagem, ela vai se constituir aonde? Na fala. Então é na fala que a gente faz com que esta linguagem que pensemos se concretize. Como pensamos, sentimos, desejamos e significamos as experiências que vamos vivendo. A Bock diz o seguinte: se o mundo muda, é porque o humano mudou. E ao mudar o mundo, o humano se transforma. O mundo psicológico nunca foi o mesmo
O que sabemos hoje sobre eles não servirá, vejam pessoal, não servirá amanhã para saber do mundo psicológico dos futuros humanos. É muito interessante esta afirmação, por quê? Porque hoje pensamos de um jeito, amanhã pode ser que nós já estejamos pensando de outro jeito. Está tudo ligado com a subjetividade. Vejam, embora cada um tenha um jeito de ser, nós estamos mudando o tempo todo, estamos em constante transformação. E isto é muito complexo. Então, como que a gente sente as coisas, como pensamos as coisas, como damos significação a essas coisas todas, a estes fenômenos psicológicos, né? E a Bock diz isso. Se o mundo está mudando, o ser humano também está mudando. E está mudando o tempo todo. Estamos em constante transformação. E Vygotsky diz assim, não há natureza humana. Há uma condição que é humana. Veja, para os sócio-históricos, eles dizem que não existe natureza humana. Não existe natureza humana como uma essência abstrata, universal e eterna que caracterizaria os humanos. O que existe, na verdade, é uma condição humana, e esta condição humana se dá onde? No coletivo de humanos. É da condição humana criar-se a si próprio. E ao criar-se a si próprio, vai se libertando-se dos limites impostos pelo próprio corpo biológico. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês entenderem o que eu acabei de ler para vocês. Vejam, as mulheres amamentam seus filhos. Então, bem lá atrás, vamos pensar assim, quando o homem não inventou a mamadeira, as mulheres não tinham como transferir esta atividade para uma outra pessoa. Claro que a gente tinha as amas de leite, mas as amas de leite eram uma outra mulher. Com o advento do feminismo, foi possibilitado às mulheres a criação de um objeto que é a mamadeira. Ao ser criada a mamadeira, as mulheres transferiram esta atividade, que é amamentar seus filhos, para uma outra pessoa. E aí, vejam, isso fez toda a diferença, porque isto deu a condição da mulher de transferir esta atividade a uma outra pessoa. Por isso que Vygotsky diz, não há uma natureza humana, porque quando pensamos em natureza humana, pensamos em algo que é totalmente acabado. E, na verdade, a condição humana está sempre se transformando. Os objetos estão sendo criados pelo homem. E, ao ser criados pelo homem, o homem vai estabelecendo o quê? Uma relação de interação mesmo, entre os objetos que foram criados e a própria pessoa, a atuação desta própria pessoa. Isso possibilita a vida das pessoas se tornarem melhor. Então, veja, essa questão da mamadeira possibilitou as mulheres trabalharem, saírem de casa, terem os seus afazeres, né? Enfim, elas não dependem mais somente de um único veículo, que seria o seio para amamentar seus filhos. Ainda sobre cultura, vejam, a linguagem como um dos objetos mais importantes posto na cultura humana. Vejam, pessoal, a linguagem, um dos objetos, né? A gente tem a ideia que objeto é somente coisa material, mas a linguagem, ela também vai se materializar. Aonde? Na fala, ok? A cultura, ela carrega possibilidades psíquicas de subjetividade que vamos reconstruindo em nós.
esse movimento não é algo repetitivo, porque cada um fará essa tarefa e se tornará um humano igual, vejam que eu coloquei entre aspas, com as mesmas capacidades, mas diferentes, porque cada um fará a seu modo, em situações diferentes e com pessoas distintas. Cada um se constituirá, tornando-se um humano singular. Mais uma vez, quando Vygotsky comenta sobre cultura, ele está trazendo junto a subjetividade do homem, a subjetividade humana. Veja, mesmo se constituindo num coletivo de humanos, mesmo o homem usando da linguagem como um instrumento e fazendo esta linguagem se concretizar na fala, porque ele vai se comunicando com outro humano, cada humano se constitui de uma forma diferente. Por quê? Mesmo com capacidades iguais de falar, de gesticular, de pensar, estas capacidades vão se mudando, vão se modificando, vão sendo diferentes e ele se torna uma pessoa diferente. Por quê? Porque está implícito a ideia de subjetividade humana, né? A ideia de que cada um é um ser singular e cada um tem um modo de ser, que no caso é a nossa subjetividade. O sujeito e o mundo. Vejam, pessoal, sujeito e mundo se completam e se referem um ao outro. Por quê? Porque o sujeito vai entrar em interação com o mundo e ao entrar em interação com o mundo também entra em interação com o sujeito, por isso que eles se completam. E aí, vejam, nesta interação, eu tenho a subjetividade individual, representa a constituição da história de relações sociais do sujeito concreto dentro de um sistema individual. Também tenho a subjetividade social, que é a aresta. Quando eu digo em aresta, eu estou dizendo em aparar alguma coisa, eliminar as sobras, subjetiva da constituição da subjetividade. Em suma, não há como compreender um indivíduo sem conhecer o seu mundo. Isso é muito importante para vocês que serão assistentes sociais. Um aluno esses dias me perguntou assim: professor, qual é a relação de estudar psicologia dentro de um curso de serviço social? Vejam, pessoal, vocês irão trabalhar com pessoas. E ao trabalhar com pessoas, eu preciso compreender o humano, compreender as pessoas. E para compreender as pessoas, eu tenho que olhar para o ser humano como um ser em constante transformação, que tem uma subjetividade, que tem um modo de ser. É muito importante estudar psicologia num curso como este de serviço social. E aí, vejam, quando eu olho para o ser humano, eu também olho para a sua individualidade, para a sua subjetividade individual e, ao mesmo tempo, social. Por que social? Porque ele vai interagir neste mundo que também é mediado por humanos. Então, vejam, não dá para a gente poder compreender o ser humano sem olhar para o ser humano em interação com o seu mundo, ok? Isso eu gostaria muito de frisar com vocês. Agora, eu convido a vocês a participarem do nosso primeiro quiz. Todo o processo de cultura se faz mediado por um instrumento, também de criação humana. Ela é fundamental para a construção de nossas formas de pensar e de sentir. Estamos nos referindo a alternativa A, percepção. Alternativa B, linguagem. Alternativa C, subjetividade. Alternativa D, cultura.
Parabéns para você que assinalou a letra B. É isso mesmo, é a linguagem. Por quê? Porque este instrumento é que vai mediar a interação de um humano com outro humano. É neste instrumento é que a gente explicita a nossa forma de pensar. Parabéns para você. A dica de leitura de hoje é o livro A Formação Social da Mente. Há muito tempo, o grande psicólogo russo Vygotsky é reconhecido como o pioneiro da psicologia do desenvolvimento. No entanto, sua teoria foi bem compreendida no Ocidente. Esta obra vem suprir grande parte dessa falha e trata de uma seleção cuidadosa dos ensaios mais importantes do autor, editado por um grupo de eminentes estudiosos da sua obra. Neste segundo bloco, discutiremos os princípios teóricos da psicologia sociohistórica. Discutiremos também o homem concreto e como este homem vai se constituindo neste processo social e histórico. Os princípios da teoria sociohistórica. Vejam, a compreensão das funções superiores do homem não pode ser alcançada pela psicologia animal, pois os animais não têm vida social e cultural. Vygotsky, então, pontua essa questão da psicologia. Ele diz assim, olha, temos que parar e pensar. Não dá mais para constituir uma psicologia que somente ressalta a questão dos experimentos psicológicos com animais infra-humanos. Não dá. E aí ele diz assim, somos a única espécie que estabelecemos cultura, que vivemos num meio social. Por isso que ele diz, temos que superar essa situação, essa condição que é a condição superior humana, né? Esta condição superior humana, por quê? Porque o homem é o único animal que pensa, que sonha, que estabelece vínculos no social, com pessoas, enfim, é o único animal que realmente utiliza da linguagem como instrumento. E estas funções superiores, vejam, que no caso é o pensamento, a linguagem do homem, não podem ser vistas apenas como resultado da maturação. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim, não dá mais para ver isso somente como uma questão de maturação biológica. Olha, ele vai falar porque ele está crescendo, né? E ao crescer ele vai se desenvolvendo. Ele diz assim, não dá mais para ver isso. Vejam, e aí ele completa dizendo, esta maturação de um organismo que já possui, por quê? Porque em potencial tais capacidades. Ele diz o seguinte, não dá mais para a gente pensar somente esta questão como um desenvolvimento de uma capacidade da maturação biológica. Nós estabelecemos vínculos, nós interagimos com pessoas, nós se tornamos, ou seja, nos tornamos humanos porque convivemos com humanos. Somos seres historicamente sociais. E com isso, ele, nos seus estudos, ressalta a questão da linguagem. Ele diz assim, que a linguagem e o pensamento humano têm origem social. A cultura faz parte do desenvolvimento humano. A consciência e o comportamento são aspectos integrados de uma unidade, não podendo ser isolados da psicologia ou pela psicologia. Todos os fenômenos devem ser estudados
como processos em permanente movimento e transformação. Ele começa a discordar, por exemplo, do behaviorismo, que diz assim, olha, o behaviorismo de Watson, o que o behaviorismo de Watson referia? Dizia o seguinte, que quem estabelece interação com o sujeito é o mundo, né? São os objetos do mundo. Esses objetos vão eliciar respostas. E aí ele diz o seguinte, não dá mais para pensar nisso. Nós estamos interagindo o tempo todo com essas coisas que estão no mundo. Nós estamos interagindo com o mundo material e também com o mundo interno. O nosso pensamento é um mundo interno, para Vygotsky. Nós estabelecemos relações sociais entre o sujeito com os objetos e relações sociais também entre sujeito e sujeito. Vejam, e nós utilizamos desta relação como um instrumento básico a linguagem. Então, a linguagem, além dela carregar a cultura, ela também estabelece, ela é um instrumento de mediação entre os humanos. Ainda sobre linguagem, o homem constitui-se e transforma ao atuar sobre a natureza, com sua atividade e seus instrumentos. Não se pode construir qualquer conhecimento a partir do aparente, pois não se captam as determinações que são constitutivas do objeto. A mudança individual tem sua raiz nas condições sociais de vida. Assim, não é a consciência do homem que determina as formas de vida, mas é a vida que se tem que determina a consciência. Vejam, Vygotsky comenta um fato muito interessante. Ele diz assim, olha, não é a consciência que vai determinar a forma de vida das pessoas, mas é a forma de vida das pessoas que vai determinar a consciência. E aí, vejam, tem uma questão muito importante que é essa questão dos instrumentos, como, por exemplo, a linguagem é um destes instrumentos. O homem cria a linguagem, cria objetos materiais e tudo isso vai interagindo com o próprio homem para até melhorar a sua própria vida. Gente, o homem foi à Lua. O homem foi à Lua por quê? Porque ele criou um instrumento que levasse um outro humano à Lua. Esses instrumentos estão o tempo todo no mundo e fazemos isso ao interagir com ele. Melhoramos instrumentos, fazemos aperfeiçoamento desses instrumentos e utilizamos ele o tempo todo na nossa vida. Ele discorda um pouco da questão de Freud, quando Freud diz assim, Freud estuda o inconsciente, nós vimos isso. E Freud também estuda os eventos mentais e ele estabelece os níveis de consciência. Lembra que a gente comentou? Ego, superego, id. Veja, Vygotsky diz o seguinte, não são essas coisas que vão determinar as formas de vida do indivíduo, do ser humano, mas a forma de vida do ser humano é que vai determinar a consciência do ser humano. E para isso, Vygotsky sistematiza as noções básicas desta psicologia sócio-histórica. Ele diz assim, existe uma concepção de humano. O ser humano é um ser ativo, social e histórico. É essa a condição humana para Vygotsky. O homem constrói sua existência a partir de sua ação. Ação sobre quem? Sobre a realidade. Satisfaz suas necessidades.
Essas necessidades são sociais e produzidas historicamente em sociedade. Vygotsky diz o seguinte, que o homem ele age sobre a realidade o tempo todo. Por isso ele é um sujeito ativo. Ele é ativo, ele é histórico e ele é social. Porque ele faz história e também ao fazer história, ele é social porque ele estabelece vínculos de interação. Vínculos entre sujeito e sujeito, sujeito e mundo, no caso, objetos materiais. E ele diz o seguinte, que nós fazemos isso porque nós temos necessidades básicas, como, por exemplo, de comunicar. A gente tem que se comunicar com uma outra pessoa e se fazer entender. Então, veja, utilizamos o tempo todo desse instrumento que é a linguagem. Eu estou me comunicando com vocês e, ao comunicar com vocês, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quer dizer, nós estamos estabelecendo vínculos e a mediação nesse vínculo, no nosso caso, é a minha linguagem. É a linguagem psicológica que nós estamos estabelecendo. Ainda sobre essas noções básicas, Vygotsky diz assim, a atividade, que é a ação particular do indivíduo, é determinada e definida pela forma como a sociedade se organiza para o trabalho. E aí, no caso, o trabalho é entendido como a transformação da natureza para a produção da existência humana. Só é possível isto aonde? Em sociedade. Assim, o ser humano é um ser ativo, social e histórico. Vejam, essa atividade para Vygotsky é o trabalho. O homem exerce a sua atuação sobre a natureza através do trabalho. Então, o trabalho é uma atividade fundamental para Vygotsky, porque é através do trabalho que o homem se torna concreto. O ser humano concreto. A psicologia, pessoal, busca compreender o indivíduo como um ser determinado histórica e socialmente. O ser humano existe, por isso ele é concreto. E ele existe por quê? Porque ele age e pensa. Porque existe de uma certa forma, num determinado momento e local, vivendo determinadas relações. Então, por isso que este homem é um homem concreto, é um ser humano concreto. A consciência humana revela as determinações sociais e históricas do ser humano. O indivíduo deve ser entendido através do materialismo histórico e dialético. Por que este homem, para Vygotsky, ele é concreto? Porque ele existe de uma certa forma, num momento certo, em um determinado lugar, e ele estabelece relações sociais. Por isso ele é um ser humano concreto, porque ele está agindo o tempo todo, ele está pensando o tempo todo. Ele é este ser humano que existe de fato. E vejam, pessoal, para a psicologia sociohistórica é muito importante, porque a psicologia, de forma geral, busca a compreensão do homem. O homem é um objeto de estudo para a psicologia. E a psicologia sociohistórica, ela não quer só entender o homem, ela quer entender o homem e suas relações sociais, sua forma de existência no mundo e as relações que este homem interage com este mundo. Por isso que a gente diz que a psicologia sociohistórica de Vygotsky é uma psicologia material, ela estuda um pouco as questões materiais do mundo, histórica e dialética. Por quê? Porque o homem
vem se constituindo num período histórico e dialético porque ele estabelece relações sociais, ok? Eu convido a vocês a participarem do nosso segundo quiz. A concepção de um humano da psicologia sócio-histórica pode ser assim sintetizada. Alternativa A. O ser humano é apenas um ser social que estabelece relações sociais. Alternativa B. O ser humano é apenas um ser social que estabelece relações com o trabalho. Alternativa C. O ser humano é um ser ativo. Social e histórico é o que garante sua condição humana. Alternativa D. O ser humano não é um ser ativo, ou seja, não estabelece vínculos com seus pares em sociedade. Parabéns para você que assinalou a letra C. É isso mesmo. O ser humano é um ser ativo que está em constante transformação. E ao ser ativo, é isto que estabelece a sua condição humana. Parabéns para você. Neste terceiro bloco, discutiremos as categorias de análise utilizada por Vygotsky na sua psicologia sócio-histórica. E também vamos discutir as aplicações desta psicologia, onde que esta psicologia vai contribuir com seu corpo de conhecimentos, ok? Então vejam, as categorias de análise da psicologia sócio-histórica. Uma delas é o que Vygotsky chama de atividade. Atividade é uma categoria do psiquismo. É a partir dela que os humanos se põem no mundo. Relações de transformações do mundo e de si próprio. A atividade é uma categoria de análise de Vygotsky, porque ele diz o seguinte, que ao se colocar no mundo, o sujeito estabelece relações. Então vejam, o trabalho é uma atividade. Por quê? Porque o sujeito está estabelecendo relações com o mundo e consigo próprio. A consciência é uma outra categoria de análise. Quando ele diz assim, desenvolve no cérebro humano como capacidade superior. Seu material está na vida vivida e nas formas de vida instituídas pelo grupo social. Uma outra categoria é a consciência. Vygotsky diz o seguinte, que a consciência está na vida vivida do ser humano. É nesta vida vivida que os estados psicológicos vão se constituindo, ou seja, a consciência humana vai se constituindo. E é através dessa vida vivida e nas relações com o outro é que o ser humano vai constituindo o seu modo de pensar, ou seja, a sua consciência. Uma outra categoria de análise é a identidade. Refere-se à organização que o sujeito faz sobre si mesmo. Reúne-se na consciência as ações, vejam pessoal, as ações, os projetos, as relações, as noções e os julgamentos sobre si. A identidade é uma outra categoria importante para Vygotsky. Quando a gente diz assim, o sujeito tem uma identidade, o sujeito tem os seus valores,
tem os seus julgamentos e tudo isso está onde? Na consciência. É importante a identidade para Vygotsky. É uma outra forma de olhar para o ser humano. A linguagem, como a gente já comentou, além dela ser um instrumento, ela também é uma categoria de análise. Veja, é um instrumento importante para a nossa expressão e para formar a nossa consciência. A linguagem, além de servir como um instrumento para que nós possamos nos comunicar, nós também utilizamos dela para formar o quê? A nossa consciência, a nossa forma de pensar. E lembrando, quando eu falo em consciência, eu estou falando de razão, de equilíbrio. Lembram disso quando a gente estudou a psicanálise? A razão é a nossa consciência. Então a gente utiliza da linguagem também para estabelecer o quê? A nossa consciência. As relações sociais é uma outra categoria para Vygotsky. E ele diz assim, as relações sociais atua, estabelece vínculo, convive com significados, experimenta emoções e produz sentidos. Por isso que eu digo relações sociais, porque eu estou atuando o tempo todo, estabelecendo vínculos, convivendo com significados, experimentando emoções e produzindo sentidos. Vejam, pessoal, além de eu olhar para a atividade, além de eu olhar para a linguagem, olhar para a identidade do ser humano, eu também tenho que olhar para as relações sociais. Por quê? O ser humano também se constitui nas relações sociais, ao interagir com outras pessoas. Ele também vai se constituindo. Ele tem formas de pensar, ele age sobre a realidade, ele tem formas de sentir emoções. Não dá para analisar o ser humano somente no individual, através, por exemplo, da identidade. Eu preciso olhar para este ser humano, para este humano, como quando ele estabelece as relações, que são aquelas relações sociais, quando ele se constitui no grupo. E onde eu encontro esta psicologia, que é a psicologia sociohistórica, e onde ela é aplicada? Vejam, pessoal, eu encontro esta psicologia em consultórios, escolas, organizações, instituições de saúde, na justiça, no esporte, na comunidade, enfim, em qualquer lugar onde atue um psicólogo. Ele pode trabalhar a partir da vida de cada um. De um grupo, por exemplo, relacionando atividades como identidades, vínculos, significados e sentidos. Permite entender o sujeito como um ser ativo que transforma o mundo na busca de melhores condições de vida, tanto para si próprio quanto para o coletivo. Vejam, pessoal, a aplicação desta psicologia sociohistórica, como ela é importante. Vejam, nas escolas, nos consultórios, em organizações, instituições de saúde, enfim, a gente encontra a psicologia sociohistórica permeando por todas essas repartições. Por quê? Porque onde você pode atuar mudando o mundo e a si próprio. Então, vejam, vocês, por exemplo, enquanto assistentes sociais, podem estar utilizando desta psicologia quando vocês estiverem fazendo intervenções nessa realidade.
Por que não? Vocês podem também estar usando e devem usar a psicologia sociohistórica, porque vocês estarão intervindo nesta realidade e, ao intervir nesta realidade, você está mudando o sujeito e automaticamente mudando a si próprio. Por exemplo, nas políticas públicas também se utilizam dessa teoria, pois se referem a direitos sociais, olha que interessante, de um agrupamento humano. Construção da vida coletiva. Na política, é um ramo que se utiliza muito da psicologia sociohistórica. Por quê? Porque nós precisamos também estabelecer determinadas políticas e políticas públicas que contribuam para este coletivo de pessoas. Então, esta questão é muito importante e ela também pode contribuir nesta área. Contribui também produzindo saberes. Saberes que permitam novas relações. Vejam, pessoal, entre o Estado e a população em geral. Eu sempre digo para os meus alunos que, em países de primeiro mundo, a sociedade tem uma participação efetiva. Por que que ela tem uma participação efetiva junto ao Estado? Porque ela tem poder de barganha. Ela exige e ela participa ativamente. Então, as ideias sociohistóricas estão implícitas entre a sociedade e o Estado nesta relação. E esta relação é uma relação que é mediada socialmente. Psicologia e política não se separam. Exige um posicionamento crítico do profissional. Quando trabalhamos com psicologia, não dá para separar psicologia de política. Por quê? Porque mesmo utilizando da psicologia numa questão política, nós estamos aí diante de questões sociais. Nós temos que dar o nosso posicionamento. Vocês, por exemplo, enquanto assistentes sociais, terão que dar pareceres, terão que se posicionar frente a determinadas situações que são situações sociais. Não tem como, então vocês terão que o tempo todo dar pareceres e também se posicionar quanto profissional desta área. Em suma, o que podemos dizer nas palavras de Gonçalves? Que a psicologia sociohistórica, por sua vez, propõe, fundamentada no método que alia conhecimento, prática e posicionamento, que se busque as condições para a realização do indivíduo como sujeito histórico, portanto, reconhecendo-se seu vínculo com a coletividade e seu compromisso com a transformação social. Nas palavras de Gonçalves, Gonçalves vem resumindo toda a nossa aula de hoje. Quer dizer, Gonçalves diz o seguinte, que a psicologia sociohistórica, ela tem um compromisso com este ser humano, um compromisso com esse sujeito, um compromisso que vem acarretando a sua inserção aonde? Nesta sociedade, a sua inserção na sociedade através desses vínculos e dessas relações sociais, ok? Eu convido vocês a participarem do nosso terceiro e último quiz. O movimento do sujeito é de transformação, mantendo uma unidade entre o pensar, o ser e o agir. A essa unidade denominamos alternativa A, relações sociais, alternativa B, consciência, alternativa C, linguagem, alternativa D, identidade.
Parabéns para você que assinalou a letra D. É isso mesmo, perfeito. Identidade, o saber ser único do ser humano, o saber se reconhecer. Perfeito, parabéns para você. Chegamos ao final da nossa aula. Não esqueçam de acessar a plataforma e postarem as suas dúvidas. Não esqueçam também de consultar o material impresso. Ele é muito importante na construção dos seus saberes. Na próxima aula discutiremos a psicologia social, que tem tudo a ver com o curso de vocês. A gente se encontra lá. Até a próxima!